bora lá. Esse primeiro vídeo aqui da playlist, ele vai ser sobre cadastramento de produtos. Então, quando você abre já seu painel da Shopee, essa é a carinha que você vai ver. Normalmente no seu vai estar zerado, sem vendas para faturar, sem movimentação no dia, sem saldo de ads, sem tudo, mas calma, vou facilitar tudo para vocês, vocês vão entender como funciona todo o painel e toda a questão da Shopee aqui para vocês poderem trabalhar mais tranquilo. Aqui dentro, na lateral, a gente temos algumas categorias, onde serve para organizar os nossos... serve para organizar as configurações da Shopee. Então, dentro do módulo de pedido, a gente tem os meus pedidos, envio, central de transferência, retorno de pedido e configurações de envio. Dentro de produtos, é onde o módulo onde a gente vai mexer hoje. Tem as opções de produtos, novos produtos e produtos padronizados Shopee. Pode ser que essa última opção não esteja aparecendo para você, que nem todas as contas aparecem. Mas vamos abrir aqui dentro de produtos para você ver. Quando você abre em produtos, você já consegue ver alguns anúncios que você tem aqui rodando, algumas mercadorias vendendo aqui dentro da plataforma. Na verdade, se o seu nunca cadastrou, vai estar em branco. Mas quando você tiver uma mercadoria cadastrada, desse jeitinho vai aparecer aqui seus anúncios para você poder controlar eles, beleza? Abriu aqui, tá em branco, você vai vir aqui em cima em adicionar produto, listagem única, que é criar um produto e converter produto em kit. Como que funciona cada uma dessas configurações aqui? Vamos lá. Listagem única. A listagem única é um anúncio. Todos esses anúncios que você está vendo aqui são todos anúncios com listagem única, mas é um anúncio que ele não vai ser relacionado com nenhum outro. Quando eu crio um anúncio como kit, vamos dar um exemplo para você. Essa escova aqui, eu vou até cadastrá-la depois como kit e mostrar para vocês. Vou até criar um anúncio dessa escova aqui individual e vou fazer essa conversão em kit para ficar mais fácil de vocês entenderem. Beleza? Esse anúncio aqui, se ele fosse um kit, eu teria que ter um anúncio da escova e um outro anúncio da touca. Aí eu iria relacionar a touca e iria relacionar a escova. Dessa forma, quando ele vendesse no kit, ele ia lá no anúncio individual e dá baixa no estoque. Então você não precisaria ficar alimentando o estoque nos três anúncios. Ia colocar o anúncio, o estoque na touca, o estoque na escova, e aí ele ia relacionar e fazer esse controle de estoque tudo por conta de um único anúncio. Fica melhor para você controlar estoque quando você tem anúncios repetidos, que é o meu caso. Em composições de anúncios, que é a mesma mercadoria, eu consigo combinar ela com outras coisas. E aí isso facilita bastante. Aí você fala, por que você está falando que facilita bastante e você não está usando? Preguiça minha. Isso é até vergonha de dizer, mas foi preguiça de configurar. Quando você tem um anúncio que ele já está rodando, ele já está com desconto ativo, para você incluir ele na oferta como combo, você precisa tirar os descontos do anúncio, desativar as campanhas, que eu não sei porque é dessa frescura, relacionar eles e depois vai ter que criar o desconto tudo de novo dos produtos. E aí, por eu não querer desativar os anúncios que já está vendendo para fazer essa vinculação, eu deixei rodar do jeito que estava. Eu simplesmente foi isso, por esse motivo que eu não mexi. Mas é uma coisa que eu já tô tendo que corrigir, que tô querendo corrigir, eu vou começar a mexer por esses dias dentro da minha conta. E o converter é simples. Esse anúncio aqui meu, ele era para ser um kit, mas ele não tá como kit. Porque na verdade, quando eu criei esse anúncio, a 1900 e vai bolinha para trás, não existia essa configuração dentro da Shopee de kit. Essa configuração ela é relativamente nova. Eu acho que deve ter um ano por aí que existe essa configuração. Ou menos até. Então é uma configuração que, quando eu criei os anúncios, ela não existia. Então todos os meus anúncios foram criados como individual. Aí depois, quando incluir essa configuração, eu simplesmente não quis converter os anúncios. Mantive do jeito que estava e deixei lá rodar. E aí, se eu quiser converter ele como kit, eu tenho que vir aqui em converter kit. E aí ele vai me perguntar qual anúncio eu quero converter como kit. Eu quero converter esse daqui como kit. Configuro, e aí ele vai me perguntar aqui quais são os produtos que eu quero. Só que como um dos produtos principais ele tá com desconto, se eu simplesmente vir aqui e tentar adicionar o produto dentro do kit, eu não vou conseguir selecionar, ele vai estar trancado com cadeadinho, porque ele tá com campanha rodando, que nem tá aqui. Ó. Esse daqui tudo dá, mas não é nenhum desses. O trem, vamos lá. Ninguém tá dando só os que tá dando disponível. Só que eu quero mostrar, não tá aparecendo aqui. Mas acho que é pelo fato do produto ele já tá com desconto, ele não tá mostrando aqui pra vocês a opção. Mas ele fica bloqueado, que nem tá esse daqui, ó. E eu não consigo selecionar. Beleza? Mas vamos lá pro que interessa, que é o anúncio do individual. Dentro do anúncio do individual, quando a gente vemos lá na Shopee de novo. Deixa eu voltar aqui. Produto. Criar listagem única. Ele vai abrir essa carinha aqui pra gente. Onde precisaremos criar uma imagem. Precisaremos
de um título. E esse jetim aqui somente se a sua mercadoria tivesse. Se não tivesse, deixei ele em branco que dá para subir. Alguns produtos são obrigatórios ter o jetim. Mas a maioria funciona e roda sem o jetim obrigatório nas mercadorias. Beleza? Se quiser, depois eu posso trazer um vídeo explicando quais são as mercadorias que são obrigatórios o jetim e como que você consegue esse jetim aí. Mas é bem fácil também de conseguir, de tudo. Aqui, no produto, vamos lá. Primeiramente, você precisa ter imagem. Você pode adicionar até 9 imagens dentro do produto. O que eu recomendo? Se você não tem as fotos, mas fotos boas, que é a dificuldade de muita gente, cara, vai para IA. Usa a IA ao seu favor. Hoje em dia, o próprio chat GPT, o Gemini, cara, eles dão resultados muito bons. O que eu faria se eu tivesse cadastrando uma mercadoria que eu não tenho foto? Eu simplesmente iria abrir a Shopee como comprador, ia pesquisar pela mercadoria que eu estou vendendo. Por exemplo, escova polvo. Pesquisar ela aqui no mercado, ver quanto está sendo vendido, ver as condições dela. E eu vou pegar alguns anúncios com relevâncias, que tem as fotos bonitas, nítidas da imagem. Por exemplo, pegar essa daqui, ó. Aproveitar que é uma escova que eu tenho também e eu não tenho imagem, já vamos fazer algo que vai ser útil para mim também. Simplesmente pegaria essa imagem que foi criada dela, eu iria na captura de tela do computador. A captura, se você só for fazer a captura e colar lá, a qualidade fica uma porcaria, porque a captura ela perde muita qualidade da imagem. Então quando você amplia ela, dá um zoom nela, ela pixela toda a imagem, fica uma imagem horrível para ser usada no RP. E esse não é o intuito da gente, no RP não, na Shopee, não, esse não é o intuito da gente trabalhar com uma imagem cagada. Então vamos lá, salva a imagem, ele vai salvar para mim acho que em downloads. Salvei a imagem, vamos lá pro chat. O que eu vou fazer agora? Vou alterar o módulo dele para o módulo de criação de imagem. Vou adicionar a imagem que eu quero criar. E vou dar um comando simples. Cara, quanto mais você se aprofundar e estudar sobre prompts e comandos, melhor o resultado você vai ter na sua imagem. Ah, mas eu tenho preguiça, eu não sei. Cara, mesmo com preguiça, sem saber, um comando simples é o suficiente para conseguir tirar uma boa imagem. Então você vai dar, por exemplo, o comando: crie uma imagem 1 por 1, que é o tamanho da Shopee, é 3 por 1 ou 1 por 1, eu quero usar a quadradinha. Criei para minha imagem 1 por 1 e em 8K com foco em venda dessa escova através de Marketplace. E não precisa ficar inventando firula. E aí você manda o comando. Espera o chat analisar, criar e pensar. Prontinho. Ele criou um anúncio para a gente da escova. Praticamente já com título, imagem descritiva, modo de aplicação da imagem. Teve um bom resultado. Você pode simplesmente conferir o português aí, para ver se não teve um erro de português. Só que, por exemplo, aqui, ó, cabelos mais lisos, macios. A lisa reducista, total. Só que tem um porém, por exemplo, essa escova ela é uma escova voltada para cabelo cacheado, então não ser um cabelo liso. Pelo menos eu lendo, eu dou a entender que seria para um cabelo liso. Então eu posso simplesmente detalhar, falar, essa escova é usada para fazer cachos no cabelo. Dessa informação e novamente mantenho aqui no modo de criação e envio. Ele vai já pegar tudo que você analisou e vai criar uma nova imagem. Pode ser que ele crie uma idêntica a essa, só corrija essa questão do cabelo, que eu falei. Quanto melhor for o seu comando, menos erros vai ter nessa imagem gerada. E qual que é o problema de você ter erros nessa imagem gerada? Limite, só isso, cara. Se você não tem o chat GPT Pro pago, que você consegue fazer mais imagens com um limite maior de uso, rapidinho isso aqui vai atingir o limite e aí você não vai ter mais autonomia para gerar as imagens. Aí você vai precisar gerar uma imagem de forma manual. Entendeu? Na verdade, nem gerar de forma manual, viajei. Você vai demorar mais para gerar as imagens e vai precisar gerar no outro dia, demorar um período maior para fazer as imagens. E prontinho, a imagem foi gerada. Então, escova 2 em 1,
para definir caixas, tal, tal, tal. Ou seja, aqui agora sim o anúncio ele já começa a fazer mais sentido para cabelo cacheado, que é o foco da escova. Você percebe? Colocou até um modelinho aqui, cara, a imagem ficou 10 de 10. E aí você pode simplesmente pedir para ele falar: gere variações dessa imagem para para um anúncio com para uma, não, gere mais variações dessa imagem para ser usado no anúncio. Imagens de apoio. E aí você pede para ele gerar mais algumas variações de imagem, mais de apoio. E você vai deixando o chat trabalhar. Cara, e é isso. O chat ele não tem muito segredo. Você tá gerando as imagens, abre a foto no chat, baixa a imagem, volta lá pra conversa, espera ele gerar outra, gerou outra imagem, abre a imagem se ficar boa, baixa ela também. Enquanto isso, já vamos lá pra Shopee. Que dentro da Shopee, uma outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte: o título do vídeo, quanto mais detalhado e mais informações ele tiver sobre a mercadoria, por exemplo, pente de ondulação, multifuncional, para cabelos cacheados, estilo Bolser, não sei que coisa é isso. Mas quanto mais informação você tiver sobre o título da mercadoria, aumenta maior a probabilidade do seu anúncio ser visualizado e ser encontrado. Isso daqui, essa última questão aqui, eu não sei se isso é uma marca ou se isso é um modelo da escova. Deixa eu só pesquisar aqui. Se for marca, não ponha a marca na mercadoria que não é sua, a concorrência, tá vendo? Pelo jeito que é uma marca, tá vendo? É uma marca. E isso pode dar problema, porque se essa marca ela entrar, ela pode muito bem derrubar esse anúncio. E, cara, é um anúncio que performa bem, velho. É um anúncio com 5 mil vendas. É um anúncio que entrega bem o resultado. Então, se você perder esse anúncio só porque você citou o nome do concorrente, é bobeira. A menos que a mercadoria seja deles mesmo. Se for, sem problema. Segue o barco e continua vendendo. Mas se não for, não faz essa cagadinha aqui não. Só pra você não precisar ter o risco de perder seu anúncio. Beleza? Cadastrou o anúncio, pesquisou aqui o anúncio do concorrente, achou um anúncio que tem um título legal, o que você vai fazer? Copia esse título, a gente vai voltar lá pro chat GPT, vamos ver, ó, já até gerou outras imagens aqui, só que ele gerou todas juntos. Deixa eu ver se eu ampliar a parte de qualidade. Não perdeu, peraí, aqui. Porque se ela não perder qualidade eu ampliando, eu simplesmente vou recortar essas imagens de forma diferente dentro da plataforma. Pra dar. E vou utilizar todas elas. Entendeu? Mas vamos fazer o teste lá, vamos ver como vai ficar o resultado. Se ficar uma bosta, eu vou ter que vir aqui no chat e pedir para ele gerar cada uma separada. Mas assim, estando com o título copiado do concorrente, cola ele aqui e pede pro chat. Crie 5 variação de título baseado nesse que te enviei. E aí ele vai criar aqui para você te dar as sugestões dos títulos baseado no que você enviou para ele. Você espera um pouquinho. Olha lá, escova modeladora 2 em 1 para cachos perfeitos, pente de ondulação, multifuncional. E aí você vai escolher a que se encaixa melhor com a sua mercadoria. Então, ou seja, você conseguiu criar uma descrição tão boa quanto a do concorrente sem precisar copiar e colar um Ctrl+C, Ctrl+V na cara dura. Por mais que você fez um Ctrl+C, Ctrl+V, não foi na cara dura. Entendeu? E aí, com essa nova descrição agora em mãos, que se adequa à sua mercadoria e que ela dá uma amplitude para aumentar a busca da sua mercadoria, agora a gente vai subir essa mercadoria para venda. Vamos lá, aqui dentro em adicionar produto, acho que até fechei, que não onde é que tava. Eu fechei o anúncio sem querer, não tem problema não. Eu abro de novo outro. Aqui, vamos lá. Aqui, adicionar produto, listagem única. Aí aqui eu vou simplesmente agora. Deixa eu baixar a temática que eu não baixei aqui do chat. Vou simplesmente agora aqui no chat baixar a imagem e aqui no anúncio da Shopee eu vou adicionar o título que eu criei. Quando eu adiciono o título, ele já vai me dar uma sugestão de categorias da mercadoria. Não foi. Provavelmente vai ser quando eu adicionar a foto também. Tem vezes que ele puxa pela foto, tem vezes que ele puxa só pelo título, e nesse caso não puxou só pelo título. Então vamos lá. Adicionar a primeira imagem e vou adicionar a segunda imagem. Aqui ficou muito grande o tamanho da imagem, pode ocorrer. O que você faz?
pode vir aqui em reduzir tamanho da imagem. Ele vai ter um site para fazer a compressão, comprimir a imagem aqui. Ó. Comprime a imagem, love PDF, MG, pega, adiciona as duas imagens que você acabou de criar, ó, as imagens que você criou, se tiver com tamanho excelente, comprime ela e baixa as imagens comprimidas. Aí que ela já vai vir mais leve, você consegue utilizar a imagem agora mais tranquilamente. Com a imagem copiada, vamos lá na Shopee agora. Posso só simplesmente arrastar elas aqui e soltar aqui na Shopee. Pronto, agora a imagem ela foi, porque ela foi mais leve e ao ponto de caber dentro da Shopee tranquilamente. Como eu falei, essa imagem eu vou tentar ó, recortar ela aqui e vamos ver como vai ficar o resultado. Como tem as quatro, vou recortar aqui no primeiro quadradinho. Opa. Cara, fazer as coisas sem mouse é uma merda. Eu vou recortar aqui, eu corto e eu já volto pra vocês no vídeo. Pra vocês não ficarem me vendo apanhando aqui pro... Prontinho, consegui selecionar as imagens aqui. Caso você não queira ficar se matando igual eu pra ficar recortando essas imagens, quando você for pedir pro chat gerar o comando, aqui no comando eu dei um comando para ele fazer imagens. Eu usei um plural aqui para ele fazer ó, variações de imagem. Então, seja, eu podia pedir para ele fazer, crie para mim crie uma imagem de apoio desse produto. Pronto. Ele vai criar mais uma imagem. Agora crie outra imagem de apoio. Ele vai criando uma por uma. A vantagem de fazer assim, se tiver tudo certinho com erro de português, se tiver sem erro de português, tiver tudo bonitinho, você conseguiu, entre aspas, aproveitar e ter uma economiazinha no chat de tentativas. O ruim é que provavelmente vai ter algum erro, eu não cheguei nem a revisar essas daqui, mas eu vou revisar com mais calma. Esse é o problema. Se tiver algum erro, eu perdi tempo duas vezes. Então, peça o comando, não peça no plural, pede para gerar imagem por imagem, vai ser mais vantajoso para vocês. Continuando, você vai apertar em Next, avançar, vamos próximo, e aqui ele vai te mostrar como que seu anúncio já vai ser exibido, tá vendo? E aí agora, com as imagens em mãos, ele nos deu a categoria da mercadoria, eu posso selecionar uma das três que faça mais sentido para minha mercadoria. A primeira acredito que já faça bastante sentido, que é beleza, utilitário de beleza, utensílios capilares, aparelho para modelagem de cachos, de cabelos. Então, ou seja, eu acredito que está batendo bem. Eu não quero alterar, vou manter. Jetim não vou preencher, mercadoria não tenho, posso incluir aqui a marca. Aqui você tem que colocar pelo menos 3 atributos para bater a metrificação. Então, por exemplo, país de origem vai contar como um atributo. Aqui duração da garantia. Você pode pôr aqui uma duração de garantia, caso sua mercadoria ela tenha. Vou pôr aqui 2 meses. Material. Essa garantia ela pode ser por sua conta ou pode ser por simplesmente conta do fabricante. E aí você põe de acordo com a mercadoria. Material. Vou pôr aqui nem vou pôr material. Categoria capacidade de bateria, que não faz sentido. Com cabo, sem cabo. Eu vou pôr aqui com cabo. Só tá sem cabo. Não dá pra adicionar com cabo. Que legal. Peraí, deixa eu ver se ele vai aceitar. Só de você preencher, mesmo sem a opção de adicionar, ele permanece. Não vai permanecer não, mas tá bom. É como eu pensei. Não vai ficar. Então sem cabo. Condição. Aqui na condição eu posso pôr como novo. E aí você pensa, cara. Pensa algo de acordo e faça algo que faça sentido. Quanto mais você enriquecer isso daqui também, maior a probabilidade de seu anúncio ir aparecendo e tudo mais. Tem umas estratégias que você pode fazer aqui, mas não vou perder muito tempo com isso aqui. Agora. Ou seja, bateu as 3 metrificações. Vamos para a próxima etapa. Na descrição. Cara, se a gente simplesmente foi no concorrente, fizemos um Ctrl+C, Ctrl+V, a descrição não vai ser diferente. Analise a descrição, leia a descrição, eu estou fazendo de forma rápida, assim, somente pelo motivo de estar gravando o vídeo.
entende? Então eu tô subindo um anúncio que não vai ficar rodando. Esse anúncio aqui, eu vou ter que revisar ele inteiro, mas eu tô mostrando de forma prática, rápida, para ganhar tempo para vocês em questão do anúncio. Então leia, vai de novo novamente no chat, colhe a descrição, pode ser no começo ou no final do comando. Você vai pedir aqui pro chat, crie uma variação, crie uma nova descrição com base nessa que te enviei. E aí ele simplesmente vai criar uma nova descrição com base nessa daqui. Você lê a descrição com atenção, preste atenção se não está colocando marca de concorrente, está na descrição totalmente de acordo com a sua mercadoria, você vai copiar, e que nem aqui eu tenho da base de descrição de tamanho. Vê se a descrição, tamanho, altura, largura está realmente de acordo com a sua mercadoria. Estando tudo certinho, copia, vá no seu anúncio, colhe a descrição. O ideal aqui, quando a gente chega na parte de variações, a variação, a gente pode adicionar dentro da Shopee até 2 tipos de variação. Uma coisa que utilizavam muito dentro da Shopee para fazer a alavancagem de anúncio é criar 2 anúncios na Shopee, 2 produtos. Na verdade, criar anúncio de kit dentro do anúncio individual, anúncio individual dentro do kit. Então eu ia lá, colocava o produto que eu quero, por exemplo, a primeira variação aqui de cor, segunda variação que eu vou pôr de quantidade. E aí aqui eu coloco embaixo a quantidade, por exemplo, uma unidade, aqui eu venho e coloco 2 unidades, e por aí vai. A Shopee está bloqueando esses tipos de anúncio e derrubando, pedindo para fazer feita a correção. Você pode até colocar 2 quantidades, 3 quantidades, só que você vai ter que colocar um anúncio de kit de escova, e aí aqui na quantidade ela precisa fazer sentido com o kit. Eu tenho um kit de faixa que faz sentido ter essa quantidade de cores por conta da oscilação. Então, o cliente pode comprar uma preta, duas brancas, uma preta, e ele oscila e brinca com as composições do produto dele. Só que dentro desse anúncio eu não posso mais ter uma unidade só de faixa. Eu tenho que ter um outro anúncio só para uma unidade. Ou não ter nenhum anúncio com uma unidade, entendeu? Porque como a Shopee ela vai atrelar sempre o menor preço, quando você põe uma unidade, muitas vezes o cliente você pode induzir o cliente ao erro. Por isso que eles estão tirando. Que muitas vezes o cliente vai olhar lá, kit, 3 escovas, não sei o que, papapá, e o preço de 19. Quando ele entra para comprar, que ele vai nas 3, vai dar outro preço, vai dar divergência. Então isso induz ao erro. E aí a Shopee simplesmente proibiu os anúncios unitários dentro desses anúncios. Em algumas categorias já está rodando um SAMIL e outras ainda está permitindo, mas é certeza, vai derrubar. Isso é uma coisa que vai permanecer, então não perca o seu tempo fazendo desse jeito. Entendeu? E aí assim, se por acaso você tiver uma mercadoria que você tenha 2 variações, como cor, quantidade ou cor e tamanho, aqui dentro da mercadoria, se atenha em colocar a variação número 1, sempre a variação de cor ou a variação que tenha variação. Por exemplo, a cor, você consegue pegar uma camiseta e ver se ela é preta, se ela é branca, se ela é rosa, se ela é cinza, se ela é marrom, se ela é de qual cor que ela é a camiseta. Então o cliente, quando ele for escolher, vai escolher pela cor. O tamanho não, você não tem faz sentido você pôr uma foto de uma camiseta P, uma foto de uma camiseta M, que o cara vai olhar muitas das vezes para a camiseta e ele não vai conseguir ter uma dimensão exata do tamanho pela foto. Mas a cor, ele consegue ter uma dimensão melhor. Se eu coloco, por exemplo, o tamanho como primeira opção, eu tenho que adicionar a imagem pelo tamanho. E aí não faz sentido. Se eu coloco a cor em primeira opção, aí eu consigo adicionar a variação daquela escova com a cor dela aqui dentro. Então eu posso vir muito bem aqui adicionar. E essa variação aqui minha, número 1 aqui, ela ser a variação de, por exemplo, azul bebê. Vou pôr aqui azul bebê. E aí, ou seja, aí eu vou ter a foto da imagem do azul bebê. E quando eu adicionar outra cor aqui, por exemplo, eu vou pôr rosa. Quando eu adicionar aqui agora outra foto, ele vai ter a opção do cliente comprar rosa, uma unidade ou 2 unidades. Tá entendendo? Essa é a questão do jogo. Nesse caso, dessa mercadoria, eu não vou pôr quantidade. Então não tem necessidade de ativar as duas variações. Vou deixar somente a primeira variação criada, que é a variação de cores, para o cliente poder escolher as cores. Com as cores criadas, e outro ponto. Se você colocar uma foto, você vai ser obrigado a colocar outra. Ou você deixa todos sem foto e aí ele vai subir, ou você adiciona fotos em todos.
Recomendo, põe a foto, ajuda bastante na tomada de decisão do cliente, para o cliente não ter dúvida e fica até mais bonitinho os anúncios, vai aparecer mais imagens para o cliente na hora que ele estiver escolhendo. Aqui eu coloco a precificação da mercadoria, eu posso preencher aqui em cima em lote, em massa, por exemplo, vou colocar aqui R$ 25, adicionar o meu estoque e aplicar. Depois que eu apliquei aqui o estoque na mercadoria, no produto da Shopee, eu vou rolar para baixo, tudo mais, tá certinho. Aqui eu posso criar o SKU da mercadoria, isso é bom para controle, adicionar o GTIN individual da mercadoria se tiver. E aí que eu consigo ter essa gestão certinha dentro da própria Shopee. Beleza? Outro ponto, se você está com o RP da Olist e você não tem GTIN, não marca essa informação. Se você habilitar essa informação dentro do RP, ele vai puxar lá na Shopee a informação 00 no GTIN. E aí toda vez que ele for emitir nota, o GTIN 00 não existe. Aí você tem que ficar corrigindo nota por nota. Isso é uma bosta. Ou vai ter que parar para corrigir o RP. Então não preencha. Se não tem, só deixa em branco, que vai fluir do mesmo jeito. Aí aqui você vai ter opções tributária, onde você só deve preencher essas informações se você for utilizar o full da Shopee ou se você for gerar nota pela própria Shopee, não for utilizar nenhum RP por trás para gerar essas notas fiscais. E essas informações devem ser preenchidas. Caso contrário, pode deixar em branco. Entendeu? Aqui, ó, opcional. Não precisa mexer com elas por enquanto. A gente entra nas opções de envio. Aqui nas opções de envio, se minha mercadoria ela tem oscilações de pesos, eu posso adicionar aqui essa opção e aí adicionar essas opções aqui de peso, de pesagem, peso e dimensões diferentes. E aí aqui em cima, agora nas variações, eu tenho que adicionar os tamanhos separados de mercadoria por mercadoria e peso de mercadoria por mercadoria. Se é tudo o mesmo peso, que nem ele só muda a cor e a pesagem é a mesma, eu deixo essa opção desmarcada. Agora aqui eu vou colocar, por exemplo, pesagem. Recomendo, compra uma balancia, pesa a mercadoria. Novamente eu estou só me baseando em alguma mercadoria que eu já tenho e cadastrando também só para vocês aprender a fazer o cadastramento da mercadoria. Por que eu falo para você pesar realmente a mercadoria? Porque seu anúncio ele pode perder desempenho por conta disso, ou você pode receber uma notificação da Shopee, um bloqueio de anúncio se sua pesagem estiver errada. E ninguém quer ter um bloqueio de anúncio por mais que seja por um dia, 2 dias, 1 hora, 2 horas. Então, pese, coloque as dimensões exatas da sua mercadoria. Você trabalha. Ah, mas é chato, pesar é trabalho, velho. Você trabalha, você tem que fazer e ponto. Final, e é isso, acabou. Põe apesar de seta, 150 da escova, deve dar menos, eu vou pesar, eu vou colocar aqui. Tamanho do pacote, você vai bolar a dimensão, você põe o tamanho não só da escova, põe o tamanho da embalagem em si, que você vai mandar a mercadoria. Porque muitas das vezes você vai pôr numa caixinha bonitinha, essa caixinha ela tem espaço maior, então é o tamanho final da mercadoria, já embalada ali com o tamanho que ela tem. Então, eu vou pular, por exemplo, 15 por 10 por 5, que é o tamanho médio da embalagem que eu uso. E aí aqui eu habilito entrega rápida, vocês não vão ter de começo na Shopee, que é a entrega que chega no mesmo dia, eu posso fazer um outro vídeo explicando isso. Você vai habilitar aqui, provavelmente para você, os correios, ou já vai estar habilitado, e o retirada pelo comprador. Retirada pelo comprador, para você não mudar praticamente nada na sua operação, você vai ter que imprimir só em mais um lugar, postar junto com as suas mercadorias da mesma forma, só que ao invés de chegar na casa do cliente, o cliente tem que ir em uma agência retirar. Ele que escolhe por esse envio. Então, eu nunca tive problema trabalhando com essa modalidade, então já deixo ela habilitada de cara. Para mim não muda nada na minha operação, pelo menos até hoje não influenciou em nada. Habilito aqui os envios, e se for uma mercadoria que eu tenho entrega rápida, se você já tiver que entregar para habilitada, você habilita aqui e flui. Mas normalmente no seu caso vai ser ou correio ou somente o Shopee Express. Habilitou aqui os meios de envio, isso daqui você não precisa alterar, mercadoria condição nova, agendamento não precisa fazer, você simplesmente faz a publicação da mercadoria. Quando você publica a mercadoria, ela já começa a rodar para vendas dentro da Shopee. E o que vai acontecer com essa mercadoria aqui, ela estando habilitada para venda? Quando a sua conta é nova, normalmente você vai ser obrigado a usar ferramentas, recursos, como utilizar aqui o cadastramento dos descontos, fazer os cadastramentos das ofertas relâmpagos, utilizar os cupons, campanhas não vai estar liberado para vocês de começo e vão ter que saber utilizar o AdSense. Você entendeu? Então tudo isso vai influenciar em questão do desempenho da sua conta. Porque muitas vezes só cria o anúncio, deixa o anúncio desse jeito que eu acabei de te ensinar e ele não vende bosta nenhuma. Porque sua conta é nova, você não tem histórico, não tem visibilidade, não tem clique, então você vai ter que fazer ofertas, abaixar um pouco o preço. Por isso que eu recomendo. Se você vai cadastrar sua mercadoria, muitas vezes você já cadastrar o desconto, sobe um pouquinho o preço. Trabalha com essa margem
em cima para você poder participar de todos os descontos, todas as campanhas e ter uma visibilidade maior em relação aos seus concorrentes e começar a posicionar a sua loja. Fazendo tudo direitinho, pouco tempo sua loja começa a vender. Todos assessorados, mentorados, que fizeram consultoria comigo tiveram resultado rápido na conta, ou contas que eu gerencio têm resultado rápido, por conta de utilizar todas as ferramentas de forma correta desde o primeiro dia. Entendeu? E é isso. Não tem segredo para cadastrar seu primeiro produto na Shopee. Vou trazer um próximo vídeo para vocês de como fazer o cadastramento de produto como kit e como fazer a conversão no produto individual em kit. Perfeito? Na verdade, eu vou fazer já direto a conversão, porque o processo ele vai ser bem simples. Caso você queira ter uma assessoria, queira acelerar suas vendas dentro da Shopee, dentro do Marketplace, a gente temos uma assessoria também, uma consultoria que vai te ajudar a chegar nos seus objetivos mais rápido. É só você comentar aqui embaixo, eu quero, e a gente vai estar entrando em contato com você, tá joia? E é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa seu like se te ajudou esse vídeo. Compartilha, dá o like, comenta bastante, isso vai ajudar bastante em desempenho do canal, e com o canal tendo um bom desempenho, me traz um incentivo legal de trazer mais vídeos para vocês, que eu entendo que vocês estão gostando do resultado. Embaixo, cupom da Olist, caso você esteja procurando ainda um RP para utilizar, um RP que eu recomendo muito para sua gestão, já te adianto, você vai precisar de um RP. É o List, que é um RP muito completo, tem um cupom de desconto aí com 30 dias grátis para teste, e tem uma playlist também no canal que eu vou deixar aí embaixo também, sobre configuração da Olist. Então vou estar lançando sempre um vídeo da Olist e um vídeo sobre a Shopee. Um vídeo da Olist, um vídeo da Shopee, beleza? Trazendo um vídeo introdutório para facilitar a vida de vocês que estão começando nesse mundo do e-commerce. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só comentar no vídeo, será um prazer responder. Eu mesmo respondo comentário por comentário, leio um por um e dou atenção. Tá ok? Abraço, tchau, tchau. Como sempre, nunca sei como finalizar o vídeo direito. Tchau, obrigado.